Geritol presents the exciting quiz program 21. Give me the name of the explorer who discovered Mozambique. Vasco da Gama. Correct for 10 points. Olá, eu sou Edu Schneider do Cashback e hoje nós vamos voltar ao ano de 1994 para falar de Quiz Show, A Verdade dos Bastidores, filme dirigido pelo magnífico Robert Redford do ano esplendoroso de 1994. Olha os concorrentes ao Oscar só para vocês terem uma noção. 4 Casamentos e um Funeral, o próprio Quiz Show, Pulp Fiction, Sonho de Liberdade e o vencedor Forrest Gump. Então foi um baita do ano, fora que ainda tinha ali na rebarba, ali disputando ali também a Fraternidade Vermelha, né, que é outro filmaço também. Então um baita do ano. Né? Outro filme também baseado em fatos, como foi o The Alto Nights, que a gente gravou também ontem, e é baseado num jogo chamado 21, que era exibido na rede NBC. É um jogo, como o próprio nome do filme diz, um quiz show, né? Um jogo de perguntas e respostas, né? Que tinha grandes premiações, patrocinadores, né? Milionários ali. Acaba que tem uma denúncia de um dos participantes, né? O Herb Stempel, vivido pelo nosso John Turturro, que está despontando aí, está fazendo o maior sucesso na série Ruptura, e a partir dessa denúncia, um advogado ambicioso de Washington, vivido pelo ator Rob Morrow, acaba por investigar e verificar se há alguma irregularidade mesmo. É um baita de um elenco. Vamos começar falando do elenco desse filme. Como eu comecei dizendo, dirigido pelo Robert Redford, né, que ator, diretor. Temos, que fez sucesso também agora no Conclave, temos Ralph Fiennes vivendo Charles Van Doren, que é de uma família bem famosa nos Estados Unidos, a família Van Doren, de intelectuais. Ele é um desses intelectuais que participou desse programa e foi pega essa fraude. Temos o próprio John Turturro vivendo Herb Stempel, um cara bem engraçado, o jeito dele se portar, é um personagem bem curioso. E por curiosidade, meus amigos, temos Martin Scorsese participando do filme. Ele é um dos patrocinadores, o patrocinador da marca Geritol, tipo como se fosse o nosso biotônico Fontoura. Ele é um dos patrocinadores e é muito engraçado porque no começo do filme, quando Herb Stempel estava respondendo as perguntas, ele era um grande vencedor, já estava há muito tempo, mas os índices de audiência estavam baixando muito, então a produção do programa estava querendo retirar. E como era tudo armado, era um jogo de cartas marcadas, a pessoa que estava vencendo já sabia das perguntas de antemão, então, né, era tudo armado ali. Eles arrumaram um jeito de retirar o Herb Stempel, só que ele, obviamente, ele chiou, e aí foi aí que deu todo o problema. Mas nesse começo tem uma fala tal, o Martin Scorsese com a assessora dele, e aí, para você ver o preconceito, porque o personagem do John Turturro, ele era um cara que não tinha um padrão de beleza, era um cara que tinha problema nos dentes e tal, e aí a assistente do Martin Scorsese fala assim: ele seria um ótimo rosto para o rádio, porque o rádio obviamente não mostra o rosto, né? Então, para dizer de uma outra forma que o cara é feio. E o Martin Scorsese, aí as pessoas que estão em volta falam: mas é bom, é o povo vencendo, ele é do Queens de Nova York. E aí o Martin Scorsese fala assim: mas Queens nem é Nova York. E aí é interessante porque o Martin Scorsese é nova-iorquino da região do Queens, então ficou bem curioso ele falando esse tipo de coisa, sendo que ele próprio, né, o diretor é dessa região, então fizeram meio que essa brincadeira ali. Outra coisa curiosa também, a gente falou do The Alto Nights, dirigido pelo Barry Levinson. O Barry Levinson faz uma participação aqui também. Outro personagem importantíssimo também é o Paul Scofield, que faz o pai do Charles Van Doren, o Mark Van Doren, que inclusive ele concorreu ao Oscar de ator coadjuvante também pelo papel dele. Temos também a Mira Sorvino, também ganhadora de Oscar, né? Então é um baita de um elenco, né? E agora vamos entrar propriamente na história. Eu gosto muito da direção do Robert Redford. Dizem as más línguas, eu até comentei isso no nosso episódio que tem aí no Cashback Hype de Todos os Homens do Presidente, que é dirigido pelo Alan J. Pakula, que dizem as más línguas que o filme, na verdade, ele é todo do Robert Redford. Inclusive a direção, a mão mais firme ali no projeto é do Robert Redford. E aí, quando você assiste Quiz Show, ele tem uma certa semelhança. Você consegue verificar que tem alguma coisa parecida. Aí você se você estivesse com aquela pulguinha atrás da orelha lá, fala: pô, o Todos os Homens do Presidente falavam que era do Robert Redford. E agora você vê esse filme aqui, meio que as coisas se entrelaçam ali, você praticamente que confirma.
É interessante o personagem do advogado, Goodman, com o Charles Van Doren, porque são dois lados, né, da moeda. Um é um cara que veio de baixo, um cara pobre, um judeu pobre, que está querendo ascender. Inclusive, a primeira cena do filme, que não tem nada a ver com a história, a princípio, né, você olha e fala, pô, não tem nada a ver, mas que depois você vai entender que tem tudo a ver, porque ele está vendo um carrão lá da época, né, um Chrysler lá da época, todo moderno, né, todo bonitão, e aí depois você percebe que ele não tem dinheiro para comprar aquele carro, então, mas você vê que é um cara de ambição, ele quer crescer e tudo mais. E o Charles Van Doren é um cara que já veio de cima, e mesmo assim ele se presta ao papel de entrar nessa fraude do programa 21. E aí você fica meio sem entender, conforme vai desenrolando o filme, você até entende. Mas você fica assim, poxa, mas esse cara já veio de cima, para que ele está se envolvendo numa coisa, sendo que ele já tinha uma vida confortável e tudo mais, então para que ele está se envolvendo? Mas aí o filme, ele trata de explicar exatamente o que é essa história. E o filme faz algumas analogias que eu gosto bastante, principalmente com a escada. O filme, ele usa a escada, quando o personagem, o Charles Van Doren, o personagem do Ralph Fiennes, ele aceita participar dessa fraude, né? O personagem, ele desce as escadas, você vê ele descendo uma escada meio de caracol, assim, você vê ele descendo, então, como se estivesse se rebaixando mesmo. E já ao contrário, o personagem do Goodman, do advogado, quando ele começa a descobrir que aquilo ali realmente é uma fraude, você vê o personagem subindo as escadas, então faz essa analogia bem bacana. E o interessante também é porque o advogado e o Charles Van Doren começam a conviver ali na coisa da investigação, e o advogado, ele meio que se encanta pela figura do Charles Van Doren, porque é um cara muito inteligente, é um cara, né, bem acessível, né, conversar com ele é muito agradável, e ele acaba deixando isso influenciar nas investigações dele ali, porque ele, sempre que pode, ele vai deixando o Charles Van Doren fora das investigações ali, que no final acaba não dando, porque o advogado, ele queria culpar não as pessoas que participaram ali daquela fraude, os produtores, os próprios participantes, ele queria pegar os graúdos mesmo lá, que era o grande patrocinador, que é vivido pelos Scorsese, e também o dono da NBC. E no final a gente sabe como é que funciona, a corda sempre acaba estourando do lado mais fraco, e ali, né, não tem como, acaba acontecendo exatamente a mesma coisa. Outra coisa que eu gosto bastante também é a trilha, a trilha meio no ar, a trilha do Mark Isham. E aí, né, e até combina mesmo, apesar do filme não ser um filme no ar, mas combina porque normalmente nos filmes no ar o protagonista, né, você vê a derrocada do protagonista, e aqui é exatamente o que acontece com o Charles Van Doren, né, porque era um cara da mais alta conta em todo o país, era uma família muito respeitada, e acaba se envolvendo nessa loucura desse jogo, desse 21, e destruindo completamente a reputação, não só dele, mas também do pai. E aí, outra coisa que é muito interessante, muito bem feita pelo Robert Redford nesse filme aqui, é que em nenhum momento é dito pela boca de nenhum personagem, a não ser no discurso final do Charles Van Doren, mas que a gente vai discutir também, porque tem um outro tema muito interessante, mas você não vê em nenhum momento o personagem dizendo que, poxa, eu estou querendo participar desse programa para eu ser exaltado aqui, porque, querendo ou não, era um programa de milhões de telespectadores, e ele passou a ficar um cara muito famoso, muito mais conhecido até do que o pai, né, que era um catedrático e tal, né, da literatura e tudo mais, e ele acabou ficando muito mais famoso do que o pai. E aí você percebe que, na verdade, é um cara que não conseguiu nada pelos méritos próprios. Ele tem um nome, o nome Van Doren, e ele cresceu através desse nome, mas ele é um cara que sempre ficou à sombra do pai. E aí tem uma cena que descreve isso perfeitamente, porque ele não precisa dizer, mas ele mostra, tem uma cena que ele está indo conversar com o pai, e aí, antes de mostrar o pai, ele vai mostrando na parede, e aí na parede você vê todos os títulos que o Mark Van Doren tem, personagem do Paul Scofield. E você vê que o cara é o fera ali mesmo, um cara super reconhecido na área acadêmica, ao contrário do filho, que é mais por ser filho do Mark Van Doren. O tio dele também é um cara bem renomado também, é uma família, né? Como eu disse, uma família bem conceituada nessa área. E aí, só de mostrar essa parede, você vê que o filho está querendo sair da sombra do pai. Participar desse programa serviu para isso, mas da forma errada, né? Então, isso é muito interessante. E o discurso final que tem no filme, que é feito pelo Ralph Fiennes, que na verdade a pronúncia correta do nome dele não é Ralph Fiennes, mas é Ray Fiennes, né? Que fique bem claro. Mas aí o discurso que
vai muito de encontro ao que hoje a gente se fala muito, que é a coisa da meritocracia, que eu discordo completamente, e o filme mostra exatamente isso. A coisa que a meritocracia é uma falácia, porque que meritocracia tem o personagem do Charles Van Doren, o personagem vivido pelo Ralph Fiennes? Por quê? Ele chega a falar, tudo que eu conquistei não foi por mérito meu, mas por mérito do nome da minha família. Então, é a coisa que nem o cara diz, você, né, basta você se esforçar que você consegue nada. Entendeu? Ele não precisou se esforçar em nada para conseguir o que ele tem. E esse discurso final é muito, muito interessante. O filme ele é muito bem trabalhado, muito bem dirigido. Eu gosto muito do Robert Redford. Quem conhece aí o Cashback sabe o quanto que eu tenho apreço pela figura do Robert Redford. E a direção dele aqui está sensacional. E um filme que tem o Martin Scorsese também fazendo uma participação, tem o Barry Levinson aparecendo também, é bem interessante, né, você ver, né, esses dois grandes diretores aí, ganhadores de Oscar, né, aparecendo aí no filme do Robert Redford. E o elenco todo está muito afiado. O personagem do John Turturro, que é outro ator que eu também gosto pra caramba lá, de outros filmes aí, de outros carnavais aí, como o Grande Lebowski lá, que ele tá ótimo também. Aqui ele tá perfeito, porque é um cara que você vê que ele tem um complexo de inferioridade e ele tá usando aquele programa ali também para, assim como o Charles Van Doren lá para, né, sair das sombras do pai, é um cara que sempre foi esculachado por causa da aparência dele, pelo lugar que ele mora, e ali aquele programa era uma forma também de ascensão dele, até de ganhar dinheiro também, né? Ele chega a mencionar isso, porque também é da região pobre ali de Nova York. Então, são dois personagens que, por motivos diferentes, eles estão querendo ascender. E o personagem do advogado, do Goodman, ele também é um cara de muita ambição, mas é um cara de uma moral muito, muito forte. Então, ele muito bem poderia, se ele tivesse só com a ambição de ganhar dinheiro, ele muito bem poderia ter cedido. A emissora com certeza ofereceria um dinheiro para ele, e ele deixaria a investigação de lado, mas não, ele foi até o final ali. Essa coisa dele ter simpatizado com Charles Van Doren e ter dado problema de, né, de deixar ali de lado o Charles Van Doren na investigação, isso influenciou na investigação dele. A esposa dele, vivida pela Mira Sorvino, ela chega a falar com ele, porque ele é um cara judeu que está indo contra o personagem do Reb, que também é judeu, né, a favor de um cara da aristocracia. Então a esposa dele fala uma frase para ele que é bem interessante, fala, cara, você está sendo o pai Tomás dos judeus aí, porque, né, você está indo só a favor do Charles Van Doren e está só, né, execrando a figura do Reb, sendo que os dois estão errados pelo mesmo motivo. Então é bem interessante esses questionamentos que o filme faz. E é um filme, né, muito esquecido pelas pessoas, quase ninguém comenta. Um filme que está disponível no Disney Plus, então é fácil de vocês acharem. Então fica a dica aí, é um filme bem legal do ano de 1994, pouco falado, mas que vale demais assistir. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Cashback tem programação aí de domingo a domingo, Cashback Hype toda quarta-feira, 8h30, com um programa mais longo, né, em formato de podcast. Tem meus vídeos aí de segunda a sexta, né, tem os shorts, tem bastante coisa. Saindo alguma coisa extraordinária na imprensa, algum acontecimento a gente também está cobrindo, né, cabines de imprensa, críticas, né, dos lançamentos, dos filmes mais antigos. Então tem bastante conteúdo de cinema. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!